Quando Israel salió de la terra de Egipto, eles salieron com grandes riquezas. Eles vieram o poder de Deus, porque eles salieron de allí vendo as señales que Deus havia hecho. Como nós outros sabemos, as 10 plagas foram enviadas para que Israel fuera liberado. Não é assim? Mas quando Israel estava saliendo de Egipto, eles salieron e se enfrentaram com o mar. O primeiro desafio, a primeira prueba que Israel enfrentaria, porque allá em Egipto não houve nenhuma intervenção do pueblo. O pueblo absolutamente não hizo nada. Quem nisso todo foi Deus. Não é assim? Sim ou não? Apenas Moisés ia e obedecia a ordem de Deus e as coisas se davam. Mas foi Deus quem realizou toda a obra. Mas aqui delante do mar, já estava o pueblo. E aí é o que entra, no que eu quero falar para você. Os tipos de pessoas que há dentro da igreja. Aquelas pessoas que quando elas hasta chegaram na igreja, elas viram o poder de Deus. Porque você está na igreja hoje, porque de alguma maneira você foi beneficiado. Ou não é assim? Você foi curado, você foi liberado, seu matrimônio foi reconstruído, você foi transformado, enfim, alguma coisa aconteceu. Ou seja, Deus manifestou em sua vida señales. Señales foram manifestados. E não apenas em sua vida, como você também ha visto na vida de outras pessoas. Sin embargo, a vida cristiana é uma vida onde nós outros vamos constantemente estar enfrentando lutas, adversidades. Nós outros sempre vamos estar por delante de los mares da vida. Sempre vão surgir. Ou seja, eu não posso pensar que por hecho de que eu me entreguei ao Senhor Jesus, que eu já estou livre. Não, nada disso. Eu tenho que ter consciência que constantemente eu vou estar enfrentando problemas, situações que se vão levantar. Então, constantemente eu vou estar enfrentando, de uma maneira ou de outra, eles se vão apresentar. E aí entra a reação da pessoa. É nesta hora que uno se vai conhecer. Porque quando tudo vai bem, todo mundo é de Deus. Todo mundo crê em Deus. Deus sempre é maravilhoso. Deus sempre é bueno. Mas quando nós outros nos vamos enfrentando as situações que vamos a ter por delante, é que vamos a revelar o que realmente está dentro, porque nossa reação mostra o que há dentro de nós outros. A maneira como eu reacciono ante uma situação revela o que eu trago adentro, mostra o que eu sou. Eu posso muito bem aparentar, eu posso muito bem vestir-me de uma figura, mas quando eu me enfrento a uma adversidade, eu vou revelar o que eu trago dentro de mim. Foi o que aconteceu nesse episódio. Eles estavam delante do mar e por detrás de eles venia os egípcios, o faraó com seu exército. 14, verso 11. 14, 11. Mira a reação que Israel tuvo ante a situação. Dijeron a Moisés: acaso não havia sepulcros em Egipto para que nos sacaras a morir em el deserto? Por que nos ha tratado desta maneira, sacando-nos de Egipto? Não é isto o que te hablamos em Egipto, dizendo:
Derra-nos. Para quê? Para quê? Para que sirvamos a los egípcios. Ou seja, nós outros te dijimos, Moisés, derra-nos ser escravos. Nós outros queremos ser escravos, nos custa ser escravos. Não foi isso que te dijimos em Egito? Aí eles disseram, porque melhor nos hubiera sido servir a los egípcios que morir aonde? Então, se aqui nós outros encontramos o primeiro tipo de persona. Que classe de persona é essa? La persona que reclama. É aquela persona que de toda ela reclama. Ela reclama, ela vive para reclamar. Ela reclama de todo. Ela murmura. Ela passa por um problema. E o primeiro que ela hace é questionar a fé. Questionar a Deus. Questionar a igreja. Questionar, mas eu hice isso, eu hago aquilo, eu hago todo o que me dizem, e por que eu estou assim, e por que minha vida não cambia, e por que não acontece? É essa classe de persona, porque quando ela hace isso, ela só revela a incredulidade que ela trai adentro, ela revela isso. Então, se a persona, ela passa por uma dificuldade, ela já começa a reclamar. Ela começa a murmurar. Ela começa a questionar a Deus. E a dizer, mas eu dou meus dízimos. Eu hago isso, eu hago o outro. É como aquela persona que um dia você lhe hizo um favor e depois você lhe quer echar em cara o que você hizo. Só que quando eu dou me dízimo, eu não lhe estou fazendo um favor a Deus, eu lhe estou devolvendo o que é de Ele. Mas há pessoas que, porque elas são como Israel, elas imediatamente manifestam essa reação. A reação de ela é de murmuração, é de reclamação. Ela não consegue ver os benefícios que ela vai obter depois. Ela só não consegue ver a dificuldade, ela só não consegue ver aquele momento, ela não consegue ver o que está preparado, ela não consegue ver que por detrás daquele problema há uma bendição, que por detrás daquela situação adversa há uma grande vitória. Se me hago entender? Sim ou não? Ela não consegue entender isso, e por isso que ela nunca sai do problema, porque ela vive para reclamar. Ela vive murmurando. Então, ela revela incredulidade. Incredulidade. Me está compreendendo? Sim ou não? Cuidado, para que você não caiga nesse erro. Para que você não tenha esse tipo de comportamento, porque isso não lhe agrada a Deus. Mas, ô bispo, como que você quer que eu me ponga? Se eu estou passando por ele problema, se eu convivo com ele problema, se esse problema amanhece e se acuesta comigo, como que você quer que eu viva, ô bispo? Eu quero que você viva por fé. É isso que eu quero que você haga. Você tem que cambiar essa maneira de ser. Você tem que cambiar essa natureza que você traz. Por isso é necessário que você venha a nascer de novo. Porque mientras a pessoa não nasce de novo, ela continua com esse comportamento. Ela continua com essa característica. Que é uma característica que ela já traz para a igreja. Ela já traz isso já está com ela. É a natureza dela. E ela tem que cambiar isso. Porque isso é danino. Isso hace dano a ela. Hace um dano emocional. E pior, hace um dano espiritual. Porque a pessoa não vai conseguir relacionar-se com Deus dessa maneira. Vou repetir. Intente relacionar-se com uma pessoa e todo o tempo reclamando com essa pessoa. Intente-lo. Intente ser.
Você não vai conseguir. Você não vai suportar. Assim é Deus. Como que Deus se vai relacionar comigo se eu vivo murmurando, reclamando, se eu vivo de malas? Deus não pode relacionar-se comigo. Ele entende minha situação, mas Ele quer que eu aprenda a confiar nele. Amém, gente? E você sabe que fé é certeza. Quando eu vivo por fé, então se essa fé me dá paz. Eu estou vendo o problema, eu não estou ignorando o problema, mas eu tenho certeza que eu vou vencer esse problema. Quando? Não importa. Ou seja, a fé não está limitada a tempo nem a espaço. A fé vai mais allá disso. Minha fé me dá a mim a certeza. Quando que eu vou resolver? Não sei. Eu sei que vou resolver. Gente, eu vivi isso. Eu me entreguei a Jesus. Eu me converti. Eu me bautizei nas águas. Eu fui bautizado pelo Espírito Santo. Eu fui colocado de obreiro. E meu papai era alcoólico. E eu era obreiro. Eu expulsava demônio. Orava. Liberava. Eu fui colocado de auxiliar. E meu papai era alcoólico. Quem vive por fé, vive dentro de uma certeza. Eu tinha certeza. Ao princípio eu não tinha. Ao princípio eu era esse pulgoso. Estou falando, eu era esse pulgoso. Eu era igual esse perro pulgoso. Eu era assim. Por quê? Porque eu veia ele aí e eu começava a reclamar. Ah, mas eu estou fazendo a cadena, caramba, eu estou orando, eu estou levando a fotografia, eu estou fazendo os propósitos, eu estou fazendo meus votos, pode eu ir lá campanha, pois por que não acontece? E eu ia e reclamava com Deus. E sabe o que acontecia? Nada. Sabe por quê? Porque eu era incrédulo. Eu era incrédulo. E minha incredulidade se expressava em meus reclamos. Hasta que eu entendi isso. Eu entendi que o justo vive por fé, não por vista. Ele vive por fé. E se eu vivo por fé, então se do que eu estou vendo não me interessa. O que interessa é do que eu creio. Vai acontecer no que eu creio e não no que eu estou vendo. Isso é fé. Mas o bispo, como que você aprendeu isso? Por ele Espírito Santo. Eu tive que nascer de novo. Só quando a pessoa nasce de novo é que ela entende isso. Então, eu sei que mentalmente a pessoa entende isso, porque é muito claro de entender. O problema não é só entender, o tema é viver. E eu só vou conseguir viver dentro dessa fé se realmente eu venho a nascer do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo aqui dentro. Então, quando eu entendi, quando o Espírito Santo revelar-me isso, então para mim não interessava mais, porque eu já sabia que era um problema vencido. Eu já sabia. Eu chegava lá a casa muitas vezes de obreiro e meu papai estava borracho no sofá, sentado, mas borracho, de tão borracho que ele não conseguia sair do sofá para ir para o quarto, de tão borracho que estava aí tirado no sofá. Eu veia aquele, já não me causava mais essa reação de por quê? Acabou. Então eu aprendi a usar a fé, a viver a fé. E é isso que eu quero que você aprenda. Porque mientras você tem esse tipo de reações, esse tipo de comportamento, você não vai resolver seu problema. Não vai. Você vai estar 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, carregando esse problema.
Porque a incredulidade lhe provoca esse tipo de reação, como Israel. Eles já haviam visto o poder de Deus, eles já haviam visto as maravilhas, mas quando se enfrentaram ao problema, foram reclamar. Por que eles não usaram a fé? Por que eles não disseram: Moisés, nós outros confiamos, nós outros cremos que Deus é o Deus do impossível? Porque eles eram incrédulos. E quando se é incrédulo, a única coisa que se hace é que? Reclamar. Murmurar. Então, se eu culpo a Deus, culpo a igreja, culpo o pastor, culpo o obreiro, culpo a vizinha que me hizo brujeria, culpo a fulana que me tem envidia, culpo ao mengano que me quer fazer mal. Ou seja, eu culpo todo mundo. Eu não. Porque eu sou um santo ser. Nunca vou cambiar. Nunca. Solo quando se nasce de novo é que a pessoa consegue entender isso. Solo quando se tem uma experiência com Deus é que a pessoa entende isso. Amém, gente? Me está compreendendo? Então, temos um lado da moneda, ou seja, esse tipo de gente. Mas também temos o outro. Aí disse assim, verso número 13. Pero Moisés dijo ao pueblo. Que foi o que Moisés dijo? Não temais. Mira-me a mim, por favor. Moisés não estava vendo o mesmo que o pueblo veía? Sim ou não? Ele veía Faraó, ele veía o exército e ele veía o mar, al igual que o pueblo. Al igual que o pueblo. Mas vira que a atitude de Moisés foi completamente diferente das pessoas. Moisés digo, não temais. Está de quê? Então, como que a pessoa tem que estar? Firme. Tem que estar firme. Ao contrário de estar reclamando, ele digo, está firmes. Aí uma versão que disse assim, estad callados. Aí uma versão bíblica que diz, estad callados. Em outras palavras, Moisés digo assim, calem-se. Está compreendendo, sim ou não? Em outras palavras, estava assim. Mas Moisés digo, para não tenham medo, estad firmes. Ou seja, mantenham-se firmes. Mantenham-se na fé. Aí ele disse, e vede. Então, se eu só posso ver, se primeiro estou firme. Se eu não estou firme, eu não vou a ver nada. Há muita gente que quer ver, mas ela não está firme. Ela está reclamando. Então, se Moisés digo, estade firmes e vede a salvação que o Senhor hará hoje por vosotros, porque os egípcios a quienes habéis visto hoje, não los volvereis a ver jamás. O Senhor peleará por vosotros, mientras vosotros entenderam? Mientras vosotros quê? Vê o que Moisés disse? Assim, ó. Foi isso que Moisés deu. Dois tipos de pessoas. Uma aqui e a outra aqui. Queda firme. Mantenham-se firmes. E os três verão o que Deus hará.
Amém, gente? Eu sei que há situações que desesperam a todos. Eu sei disso, eu entendo. Não é que eu não entenda você, como eu lhe digo, eu já vivi. E eu vivo situações adversas. Eu enfrento situações. Mas você nunca me vai ver reclamar com nada. Eu quero quieto. Porque o que eu tenho que resolver, eu vou para o altar. Eu sei como resolver meus problemas. Eu não resolvo meu problema reclamando. Eu não resolvo meu problema murmurando. Eu resolvo meu problema no altar. Por isso está o altar. O altar é para isso. O altar é para que eu haga provas com Deus. Eu haga desafios com Deus. Que eu mostre a Deus a fé que eu lhe tenho. E aí eu vou a ver a salvação que Deus me dará. Porque Deus quer isso. Ele não só quer bendecer sua vida, Ele quer salvar. Mas como que Ele vai salvar se você está todo o tempo? Deus quer que nós outros sejamos um povo firme. Um povo que confiemos em sua palavra, em seu caráter. Porque Deus é de palavra. Quem aqui é de palavra? Você é uma pessoa de palavra? Se você dá sua palavra, você la cumpre. Imagine Deus. Se eu dudo de sua palavra, você se vai sentir ofendido comigo. Você se vai ofender comigo. Ou não é verdade? Se você me dá sua palavra e eu digo, não, você vai, bispo, eu não sou nenhum não, bispo. Lhe digo o que estou falando, eu vou cumprir. Porque nada lhe gusta que sua palavra seja questionada. Agora imagine Deus. Se Deus nos deu sua palavra, o mínimo que eu posso fazer é confiar. É confiar, porque Ele vai cumprir. Amém, gente? Então, se Ele deu a palavra dele, Ele me deu sua palavra. Então, se Ele me deu sua palavra, Ele vai cumprir sua palavra. E aí entra a fé. A fé é que me hace estar firme nessa palavra. Eu estou firme nessa palavra. Por que eu sabia que meu papai ia se converter? Porque está aqui, ó. Eu criei nisso aqui. Eu criei nisso aqui. Só nisso aqui. Não quis se ver nada. O que eu veia era um borracho que eu veia. Mas essa palavra me dava a palavra. A palavra. Isso aqui. E eu me mantuve firme hasta que eu vi. Hasta que eu vi. Quanto tempo passou? Nem hago contas. Porque quem anda por fé não se preocupa com o tempo. Quem anda por fé sabe, vai acontecer. Se vai acontecer hoje, amanhã, passado amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Aí você disse assim, mas o bispo, mas eu me estou morrendo, eu não pode esperar 10 anos. Mas quem disse que vai durar 10 anos? Você mesmo que ela está dizendo. Mira lá a incredulidade. Não, confia. Estado quê? Firme. E siga o conselho de Moisés. O Senhor, leia por favor. Mientras vosotros, quê? Siga o conselho. Creia nisso. Ele vai ser. Eu vou usar minha fé. Eu vou ser minha prova. Eu vou manifestar a Ele minha fé. Mas vou quedar. De minha boca nunca mais Deus escutará uma queja, um reclamo. Nunca mais. O que Ele vai escutar é meu clamor. É minha oração de fé. Mas não reclamar. Mas orar eu vou orar. Clamar eu vou aclamar. Provar eu vou aprovar. Mas Deus nunca mais vai escutar de minha boca reclamo, murmuros. Nunca mais.